Sabe aquela sensação de que o dinheiro some até o fim do mês? Pois é, muita gente acha que o orçamento doméstico é um bicho de 7 cabeças, mas a ideia aqui é justamente o contrário. A gente vai ver como essa ferramenta pode ser um caminho para ter mais clareza e, olha só, mais tranquilidade na vida financeira. Vamos começar com a pergunta que não quer calar. Orçamento é uma jaula? Porque, vamos combinar, essa é a primeira imagem que vem à cabeça, né? Aquela ideia de que você vai ficar preso controlando cada centavo, mas e se eu te disser que essa é talvez a maior mentira que já contaram sobre organização financeira? Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem essa crença comum: orçamento é restrição, é sufocante. Do outro lado, a gente vê a realidade: é sobre equilíbrio. A chave aqui é entender que não se trata de se proibir de fazer as coisas, e sim de organizar a liberdade que já se tem, só que dentro dos limites reais. É sobre fazer escolhas inteligentes, não sobre cortar tudo. É exatamente esse o grande equívoco. A gente precisa ir além dessa ideia de controle extremo. Um orçamento bem feito não é para sufocar, é para dar fôlego. Pensa nisso, é a grande virada de chave. É parar de ser refém das contas no fim do mês e, finalmente, assumir o controle da situação. E como que a gente faz isso? Dando um propósito para o nosso dinheiro. Quando a gente tem um orçamento, cada real gasto tem um porquê, não é mais aleatório. E o efeito disso é imediato. A gente não só diminui o desperdício, como ganha algo valiosíssimo: previsibilidade. Aquela sensação de que o dinheiro some, que escorre pelos dedos, ela começa a desaparecer também. Então, vamos definir de um jeito bem simples. O que é, afinal, um orçamento doméstico? É basicamente a ferramenta que organiza como a nossa renda vai ser usada no dia a dia. Ele define os limites, ajuda a gente a ver o que é prioridade e, no fim das contas, a fazer escolhas. É um mapa que conecta nossos planos com a nossa realidade. Ok, tudo isso parece ótimo na teoria, mas e na prática? Como é que a gente começa a construir um orçamento que realmente funciona? A palavra-chave aqui é realismo. Nada de planos mirabolantes. A ideia é criar algo prático que se encaixe na vida como ela é. Vamos ver os passos? O processo é bem mais simples do que parece, viu? Primeiro de tudo, clareza sobre a renda. Quanto dinheiro realmente entra na conta todo mês, já tirando os descontos. Esse é o ponto de partida. Segundo passo, categorizar as despesas. Agrupar os gastos ajuda a enxergar para onde o dinheiro está indo, tipo moradia, alimentação, transporte. Terceiro, e esse aqui é super importante, ser realista. Não adianta colocar no papel que se vai gastar R$ 500 de mercado se a média real é 1.000. Aliás, uma dica de ouro: antes de definir limites, talvez valha a pena só anotar tudo que se gasta por um mês, sem julgamento, só para ter uma foto da realidade. E por último, algo que muita gente esquece: planejar os custos anuais. Sabe? IPVA, IPTU, material escolar, essas contas que chegam uma vez por ano e podem bagunçar tudo se a gente não estiver preparado. E essa frase aqui, ela resume tudo, né? O orçamento deve refletir a vida como ela é e não como se gostaria que fosse. É isso. Um orçamento que é pura ficção, baseado em desejos, está fadado ao fracasso. A gente se frustra e abandona o plano. A honestidade com os próprios números é o que vai fazer a diferença entre um plano que dura uma semana e um que muda a vida financeira para sempre. Beleza, o orçamento está pronto no papel. E agora? Acabou? Nada disso. Criar o plano é só o começo. O verdadeiro poder dele aparece quando a gente acompanha. E calma, não precisa ser um negócio chato, um dever de casa. Pensa nisso, mas como um guia, sabe? Uma forma de entender os próprios padrões de consumo. Olha, só esse exemplo prático. Aqui a gente tem o planejado versus o que realmente aconteceu. A despesa com moradia cravada. A alimentação, opa, passou um pouquinho, R$ 150 a mais. Mas, por outro lado, teve uma economia de R$ 20 no transporte. É exatamente para isso que serve o acompanhamento, para ter essa visão clara, para ver onde a gente derrapou um pouco e onde conseguiu economizar, e poder fazer pequenos ajustes no caminho. É muito melhor do que levar um susto no fim do mês, né? Exatamente. O objetivo não é ficar paranoico vigiando cada centavo. Ninguém quer viver assim. A meta é outra, é mais estratégica, é entender os padrões, é olhar para os números e pensar: é aqui que eu costumo gastar mais. Ou, nossa, eu posso economizar aqui. É sobre ter consciência, não obsessão. E claro, né, a vida acontece, as coisas mudam. Por isso, um orçamento não pode ser escrito em pedra. Pelo contrário, ele tem que ser um documento vivo, flexível. O sucesso de um orçamento está justamente na capacidade dele de se adaptar junto com a vida da gente. E motivos para ajustar o que não faltam, né? A renda aumentou ou diminuiu, a família cresceu, o custo de vida subiu de repente.
Ou, quem sabe, surgir uma nova meta, um sonho, tipo uma viagem ou um curso novo. Tudo isso são ótimos motivos para sentar, abrir o orçamento e recalcular a rota. É essa flexibilidade que faz com que ele continue sendo um aliado, e não um inimigo. Tá bom, a gente já entendeu como fazer, como acompanhar, como ajustar, mas no final das contas, para que todo esse esforço? Qual é a recompensa? Bom, é agora que a gente chega na melhor parte. É sobre como um simples orçamento pode ser a chave para tão sonhada segurança financeira. A primeira grande mudança é de mentalidade. É sair do modo reativo, aquele de só pagar incêndio, sabe? Pagar as contas que chegam, para entrar no modo proativo. É começar a planejar. É dizer para o seu dinheiro para onde ele deve ir e não o contrário. Depois, vem uma transformação que, sinceramente, não tem preço. É sair da ansiedade e ir para a tranquilidade. Aquele aperto no peito no fim do mês, a preocupação se o dinheiro vai dar, isso vai diminuindo. Porque quando se tem um plano, quando se tem previsibilidade, o que entra no lugar do estresse é a paz de espírito. E por fim, a consequência de tudo isso. O orçamento deixa de ser só uma planilha chata ou um aplicativo. Ele se transforma em uma ferramenta de autonomia. É sair da sensação de estar preso e passar a ter o controle, a ter a liberdade de tomar as rédeas da própria vida financeira. E o que essa autonomia permite na prática? Bom, ela é a base para tudo que a gente sonha. É o que permite criar uma reserva de emergência para imprevistos, planejar a compra de algo maior como um carro ou uma casa, sem se endividar até o pescoço. E de quebra, ainda ver um baita exemplo de educação financeira dentro de casa. Para fechar, essa frase amarra tudo de forma perfeita. O orçamento, no fim das contas, cria a base necessária para enfrentar os desafios com mais clareza, equilíbrio e responsabilidade. Não é mágica, gente, é construção, é criar um alicerce sólido para que quando os desafios da vida vierem, e eles vêm, a gente não os encare com desespero, mas sim com um plano na mão.